Pois bem, o meu comentário de hoje ele vai especificadamente voltado para o vídeo que o Carlos Costa postou, não é? Melhor dizendo, seria o que a Impactus Telex Free postou na pessoa do nosso diretor de marketing, não é? E um dos sócios, evidentemente, que o Carlos Costa trouxe um detalhe muito importante, a meu juízo, não é? Que, evidentemente, eu, particularmente, não tive acesso àquele detalhe, não é? Tive acesso a outros detalhes, mas não àquele, não é? A respeito da perícia. Enfim, particularmente, é a minha opinião pessoal, isso, quero deixar isso muito claro. Se eu fosse o Carlos Costa, eu não viria a público trazer aquilo, não. A não ser que existam outras coisas, né? Porque aí é dormir com o inimigo, é entregar para ele quais são as nossas estratégias, o que eu estou enxergando dessa perícia. Aí deveria ter sido feito em audiência, não é? Mas é claro que ele fez isso até com essa intencionalidade para trazer a todos nós, divulgadores, um detalhe sobremaneira importante para apontar para todos nós que a certeza é absoluta, que eu não perdi essa certeza por motivos óbvios, de que a empresa nada faz de ilícito, nada fez, e se continuasse trabalhando, nada faria de ilícito, não é? Então, mas ele preferiu trazer isso à tona, à baila, justamente para nos colocar a par da situação real do que pelo que está passando a Telex Free nesse momento, ou no caso a Impactus, ok? Nesse sentido, eu entendo que seria importante ter segurado, né, essa informação, e desmascarar isso na frente da juíza. Né? O que eles vão fazer agora? É óbvio que eles vão agora armar uma contra-estratégia. Eu sei que existem outras questões importantes dentro dessa perícia, isso já falamos aqui de alguns pontos, dizem não, é uma perícia de cerca de 200 folhas, não é isso? Não chega a ser um compêndio, um livro, não é? Deve ter 100 páginas, estamos falando de 200 folhas, é frente e verso, não sei, pode ser. Se for 200 folhas, 400 páginas, já é algo respeitável, né, de tamanho. Apesar disso, apesar de tudo isso, deve ter tabelas, simulações, como eles dizem, tá, não é, que eles projetaram e que foram veementemente contestados em um determinado tempo nas reuniões, porque existe, para que todos saibam, essa perícia ela foi feita com acompanhamento técnico de uma outra empresa, que nomeada não, contratada pela Impactus. No entanto, essa empresa não tem o poder de, não vai colocar isso ou vai colocar. Quem faz a perícia, ou quem fez, foi a Ernst Young. Evidentemente que o assistente técnico pode lá, talvez, se manifestar, não sei exatamente como que funcionou isso lá na intimidade deles, não é? O que se sabe, isso eu posso afirmar porque eu sei, não importa como, mas eu sei, a empresa Ernst Young, já o disse aqui, vou repetir, eles não tinham a menor ideia do que se tratava. Entraram nus, em termos de conhecimento, do que era marketing de rede, entraram nus e saíram pelados. Do jeito que entraram, saíram. Então, entraram nus e saíram pelados. Quer dizer o quê? Do jeito que entraram sem conhecer marketing multinível, saíram sem conhecer o que é marketing multinível. Então, é natural que isso acontecesse, não é? Não tenho dito outra coisa. É claro que eu não trouxe aqui os detalhes, com a riqueza de detalhes que trouxe o Carlos. Por quê? Porque ele tem, evidentemente, que eu não tenho acesso ao processo. Deve ter até a sua senha. Ele é parte nesse processo. Então, ele acessa as folhas, acessa todos os documentos, ele tem direito a uma senha digital. Então, ele vê todo o processo a hora que ele quiser na casa dele. Então, nesse sentido, ele tem um conhecimento muito mais profundo de tudo que é colocado lá. Então ele trouxe um aspecto que ele chamou de espinha dorsal, e que isso é fato, em que, digamos assim, veio a público uma visão que já foi também dentro de uma limitação, porque o que eu quero dizer com essa limitação? É que ia sair de fato, na terça-feira, um determinado plantão, e foi refeito. Talvez tirar algumas
Os advogados têm orientado, olha, melhor não dizer isso ali e tal, aqui, porque existem coisas que são segredos de justiça, então você não pode abrir ao público. Assim como o Ministério Público também disse que daria uma entrevista coletiva a respeito do caso, para rebater talvez as declarações do Carlos, e resolveram não fazê-lo. Eu não tive contato. Se o fizeram, eu só recebi a informação que não fizeram, ok? Agora, eu não sei se fizeram. Se fizeram, porque eu não tenho acompanhado nada assim a respeito desses pequenos detalhes da internet. Eu recebo as informações e às vezes eu apuro. Mas, devido a esses acontecimentos pessoais, aí estou falando por mim, né, eu fiquei um pouco, digamos assim, dependente das informações que os meus amigos divulgadores sempre me mandam e eu parto para análise, muitas das vezes, daí. Não é? E não consultei minhas fontes, não tive como fazê-lo, por razões que eu já expliquei aqui, não vou ficar repetindo, ok? Pois bem, então quer dizer o quê? Que o Ministério Público, pelo jeito, também não quis rebater. Será que é uma estratégia? O que eles vão fazer agora como próximo passo para se defender? Por isso que, nesse sentido, eu particularmente, teria vindo a público, falado alguma coisa, dar, olha, perícia foi entregue, tem uma série de furos que eu não posso falar aqui agora, mas no devido tempo legal nós vamos tomar as medidas que precisam ser tomadas e tal, e tal. As pessoas, muita gente, eu sei que achar ruim, como sempre, não tem jeito. Se vem a público e diz, fala que porque é blá blá blá, porque não adianta, porque não sei o que lá. Se não vem é porque não dá satisfação, porque é desrespeito, porque tem que ver. Então, na verdade, eu sempre brinco, né, que nem casamento, né, o homem nunca satisfaz totalmente a mulher e a recíproca também é verdadeira, nunca está bom. Quem se relaciona sabe disso, não tem jeito. Então é a mesma coisa, o nosso casamento com a empresa é mais ou menos assim. Então a gente sempre cobra, quer mais, quer detalhes, quer informações, e é natural esse desejo, não estou contra, eu também quero. Na verdade, a gente quer ficar tranquilo, quer entender o que está acontecendo, somos partes interessadas ou não. Todos nós que têm valores lá, ou seja, aqueles que estiveram na empresa com interesse de desenvolver o seu empreendimento, é parte interessada. Não é? Então, é claro que nós queremos, não é esse o problema. Mas, por outro lado, por um outro ponto de vista, eu entendo também que a empresa não pode ficar aqui a todo momento, trazer informações processuais, porque não pode. É questão, muitas das vezes, eminentemente estratégicas. E essa foi uma questão estratégica que esse esclarecimento, estou falando por mim, eu não traria. E isso não quer dizer que eu estou criticando o Carlos, não. É apenas um ponto de vista. Apenas para colocar isso na audiência de instrução que deve ter, né, que deve ser marcada. Alguma coisa. Então, as partes vão se manifestar se querem produzir mais provas, se quiserem, quais. Não é? Esse é o ponto que eu quero tocar daqui a pouco. Ok? Quais provas querem produzir e a juíza vai determinar. Ok? E aí teremos a famosa audiência de instrução. Provavelmente vai ter oitiva de testemunhas, vai ter lá todo aquele mise-en-scène que vocês conhecem de tribunal. Então, terão testemunhas por parte do Ministério Público, terão testemunhas convidadas pela empresa para esclarecer, os técnicos que fizeram essa perícia obrigatoriamente terão que estar lá para explicar aquelas bobagens, não é? Como disse uma jurista, uma das empresas mais escorreitas do planeta, tá aí, a empresa mais escorreita do planeta. Pode ser escorreita, mas não teve competência para fazer a análise decente do que é o modelo de negócios da empresa Telex Free. Esse é o ponto. É simples assim. Tecnicamente sofrível. Sofrível a perícia. E os motivos estão aí. Não é? E existem ainda pessoas que insistem, não é? Mas isso pouco importa. O que interessa dizer é o seguinte, pessoal. A partir desse momento, a empresa vai rebater, o Ministério Público provavelmente vai, ou pede outra perícia, sei lá o que eles vão pedir. Qual prova querem produzir? Ah, não, vou levar testemunha, só já me basta. Ok. Os detalhes absurdos um dos mais absurdos, né? O Carlos já trouxe à tona. Agora os caras vão se preparar para isso. Vão achar alguma explicação, ou vão acertar esses números, pode acertar. Ah, então isso está equivocado, então vamos tirar isso. Então vamos colocar aqui, sei lá. Algo vai acontecer. E, diante disso, o que pode acontecer? A juíza vai pegar a perícia em mãos.
vai olhar. Ok. Vai pegar o que diz a empresa. Tá. Vai ali ter aquele debate. Não, tá errado isso. Matematicamente não tem lógica. E vai daqui, vai de lá. Pode chegar um determinado momento que a juíza pode falar, eu preciso, vou arrumar um outro perito dela, nomeado, para dar suporte para ela. Pode ser? Pode. Ela não vai conseguir formar um juízo de valor para poder julgar isso, se for dentro do que seria e pelo que se entende de justiça. Aí vem o ponto que eu quero tocar daqui a pouco. Calma lá. Então, pode acontecer isso, ter uma nova perícia, um novo perito nomeado pela própria juíza, um perito judicial, que ela entenda que seja capaz, um especialista contabilista, se ela achar que esse cara vai ser suficientemente expert para poder considerar as coisas lá dos lançamentos, avaliar todo aquele volume de dados, e esse negócio se esticar e sabe por quanto tempo. Vocês já imaginaram? Se nós tivermos mais uma perícia de 1 ano, pode acontecer? Pode. Um grupo de pessoas, com todos os acessos nas mãos, de dados, um grupo de uma empresa gigante que é a Ernst Young, uma das maiores do planeta. Isso sem sombra de dúvida. Escorreita ou não, se é honesta, se é capaz, isso é outra questão que eu coloco em dúvida, acho que cada um julga da maneira como quiser. Pode ser extremamente capaz, mas são pessoas humanas e falham. E nessa perícia falharam de forma crassa, terrível, porque não entende do riscado, do que é esse modelo de negócio. Não conhece nada de marketing de rede. Pois bem, sendo assim, a juíza poderia nomear, mas ela pode também ir contra a perícia. É o livre convencimento da juíza, não é verdade? A empresa pode rebater tudo e ela entender e falar, realmente, essa perícia aí, ou ela pede uma outra, porque ela tem algo pré-determinado a percorrer, não é isso? Existe um senso comum formado em torno disso. O que eu quero dizer é que nós precisamos ficar atentos a tudo. Então, não há solução fácil. Essa perícia, por mais fraca que seja, pelos elementos que eu acabei de citar agora, pelos elementos que eu acabei de colocar agora, estamos sujeitos a essas influências. E eu sinto muito. Eu não acredito, mas pode vir a perícia que for, a defesa que for. Se depender da questão jurisdicional tão somente para a empresa ser absolvida ou condenada, essa segunda opção prevalecerá. Será condenada em primeiro grau, pelo menos primeiro grau. Eu fico imaginando os reflexos da inocência, ou se a empresa for inocentada, vai? Os reflexos que teria para o Estado. Ou vocês acham que isso não influencia? Claro que influencia. O caso, isso eu posso falar com 10 anos trabalhando só com esses casos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, as perdas dos planos econômicos. Quando nós ajuizamos, pedimos cerca de 8 planos econômicos para que os trabalhadores fossem ressarcidos das mentiras governamentais em divulgar. Parece que é atual isso, né? Isso eu estou te falando de 86, lembra do Funaro? Quando ele fazia os planos econômicos e a gente se Funaro? Pois é, Funaro, para quem não sabe, quem não é dessa época, eu tinha cerca de 20 anos nessa época, 19, 20 anos, enfim, plano econômico que o Sarney soltava, enfim, quando ele assumiu a presidência no lugar do Tancredo Neves, não é? Então vieram os planos econômicos, teve alguns planos no começo, que todo mundo era fiscal do Sarney, muita gente que me assiste aqui se recorda, outros mais jovens não sabem nem o que era isso. A inflação era 70% ao mês, 60% ao mês, era um absurdo, não era uma coisa de louco. Não poucas vezes, poucos anos, era mais de 1.000, 2.000% ao ano, era um negócio louco, ok? Então o Funaro soltou planos econômicos, o Recupero, né, aquele que foi flagrado falando bobagem com o microfone aberto na Rede Globo e foi demitido por conta disso. Quem mais? Bresser soltou planos, acho que uns 2 por aí. Teve aquelas questões da poupança para que fossem ressarcidas as pessoas dessas perdas pelas mentiras que acontecem até hoje. Né? O Manteiga, então, era um mestre nisso. Para ele, o Brasil sempre estava bem. Estou vendo.
Desde o ano passado, aliás, desde sempre, a gente fala isso aqui na TV também, né? Alguma hora a gente vai pagar a conta. Então, esse ano vai ser um ano difícil, hein? Não sou eu que estou dizendo, é o governo que está dizendo já. Está assumindo as mentiras do passado. Simples assim. O governo sempre mentiu inflação. E não estou aqui livrando ninguém, não, hein? Ninguém vem me falar, que lá vem ele contra o PT. Esquece essa questão. Isso é cenário político geral e restrito, né, a favor de nenhum partido. Todos eles sempre se utilizaram desse tipo de expediente. Fazer maracutaias, né? Alguém já ouviu essa expressão, maracutaia? Quem é que usa, né? Fazer maracutaias contábeis. Não é verdade? Agora vamos pagar a conta. E o pior é que eles fazem maracutaia lá e quem paga a conta somos nós aqui. Esse é o detalhe. Pergunta para os caminhoneiros lá. Só para vocês terem uma ideia do que representa essas maracutaias, o caminhoneiro, alguns anos atrás, talvez 2009, 2010, aí, ele faturava por dia R$ 100 com o seu transporte, com o seu trabalho. E tinha um custo de R$ 35. Era assim. Então ele tinha aí aspas, uma margem, né, que é o correto, não posso falar em lucro, né, mas uma margem de 65% pelo trabalho. Hoje, o caminhoneiro fatura os mesmos R$ 100 de há 4, 5 anos atrás, ou um determinado período de tempo atrás, e hoje ele gasta R$ 70 por dia. Então, olha como caiu. Por que você acha que eles estão protestando por aí? Acho que é de graça e tal. Entendeu? Então, é assim que as coisas funcionam. Eles mentem. E nos planos econômicos, eles mentiram em todos esses planos. Falando que a inflação caiu, que agora é assim. Tudo mentira. Inventavam indexadores, BTN. Tem gente que hoje em dia não sabe nem o que é um indexador. BTN, o que é isso? O RTN, meu Deus, de onde veio isso? Os bônus do Tesouro Nacional, não sei o que. Nossa, era loucura, gente. Existia algo naquele tempo chamado overnight. Era uma aplicação, como o próprio nome diz, só durante a noite. Então, todo dia, no final do dia, tinha que tirar o saldo, aplicar no overnight e no outro dia voltava com lucro, para você não ter perda por causa da inflação. Por causa da inflação, perdão. Não é infração de trânsito, não. É a inflação mesmo das coisas. Aí muitos perguntam, Castilho, o que tudo isso tem a ver? Tem sim. Por mais que as coisas sejam econômicas, sejam judicializadas, não é? A política e as pessoas estão ali por interesses de segmentos econômicos do governo influenciando as decisões judiciais. Ponto. Eu não quero dizer com isso que o Poder Judiciário está contaminado e está perdido. Eu não estou falando disso. Mas é um fato que nós precisamos considerar. E tem gente que não quer considerar. Imagina, isso é um sacrilégio. E a imparcialidade do juiz defendendo tal. Não se trata de estar certo ou errado. Não fiquem ofendidos com isso. Bobagem. Isso precisa se admitir, mas eles não podem admitir. Claro que não. Eles não podem admitir que eles são influenciados pelo meio que vivem. Complicado, não é verdade? Então, voltando. Com essas mentiras, todos esses planos, nós pedimos isso na justiça. E foi decidido em setembro, se não me fala a memória, 22 de setembro, foi decidido no Supremo Tribunal Federal que seriam concedidos, melhor dizendo, apenas 2 planos que deveriam ressarcir os trabalhadores do Brasil inteiro. Foi o Plano Verão, lançado em janeiro de 89 pelo então presidente da República, José Sarney, em que ele remunerou as contas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, 16, não sei se 95% ou 65% a menor. Ele mentiu. Tipo assim, ele disse que a inflação foi 30%, não sei quanto foi, tá? Só estou ilustrando. Então ele diz, os números exatos eu não sei, mas é por volta de 16,65 ou 95, 70, 16 e alguma coisa. É como se a inflação foi 46,65% e o governo divulgou que foi 30%. E remunerou o fundo de garantia com 30%. Entendeu? Então teve essa perda. A justiça no STF reconheceu. Nas primeiras instâncias, e eu li uma sentença esses dias de uma ação nossa, que é antiga, ele condenou a 5 planos econômicos. 5. Mas foi derrubado depois. Entendem? Outro caso, o Plano Collor.
que ele foi imposto dia 1º de abril, não é? E remunerou as contas no dia 7 de maio, porque a conta do FGTS ela é sempre remunerada com a famosa JAM, sempre no dia 7 do mês seguinte, ok? Não é? Então, foram remuneradas as contas, e se tiver algum erro técnico aí, me perdoem, tá? Não vão falar que eu não sei nada, só porque... Brincadeira. Você tem umas figuras só rindo. Então, tem esse momento, quando o Collor veio com o famoso plano Collor 1, né? Chamou 1 porque depois veio o 2, né? Então, o famoso plano Collor, em que a ministra da Fazenda determinou que todos nós, na época, quem não era vivo ainda, né, jovem ainda, fique sabendo, determinou que todo brasileiro teria no máximo em sua conta corrente 50 mil cruzeiros na época. Era um absurdo, é como se fosse 5 mil hoje. Não sei quanto era, mas vai, 5 mil ou 50 mil hoje, que seja, não importa. 50 mil cruzeiros, eu não sei quanto estaria em reais hoje. Então vocês imaginam isso. E aí, desse período, ela determinou, divulgou o Collor, que a inflação naquele mês foi 0. Foi 44,7%. A justiça reconheceu isso também. Aonde isso aconteceu? Só no Supremo Tribunal Federal. Chegou lá um momento político de resolver isso, e lamentavelmente, lá o jogo é pesado político. Ixi, se é. Pergunta com o Joaquim Barbosa. Ou qualquer um deles. Não é? Lá o jogo político é pesado. Definiu-se que não poderia deixar de dar nada. Mas vamos dar alguma coisa. Vamos dar alguma coisa? Vamos dar alguma coisa. Aí deram esses 2 planos. E aí fizeram a famosa lei complementar de 29 de junho de 2001, perdão. A lei complementar 101, se não me falha a memória. Né? Já faz tanto tempo que a gente está nisso que fugiu da memória o número da lei. Acho que é número 101, sim. Eu posso até ver aqui, mas pouco importa. Em que surgiu a famosa adesão. Então o sujeito às vezes tinha direito a receber 40 mil e vinha uma proposta para ele de 8 mil para ele receber em 7 parcelas semestrais. Atraíam eles com a necessidade de dinheiro que a gente sempre tem para a Caixa Econômica. Vem aqui que você recebe logo, já recebe a primeira parcela já em janeiro, era assim, paga em janeiro e julho. Não é? Sempre assim, janeiro e julho. Ele recebia 1º de janeiro, 2 de janeiro, enfim, no comecinho, e no comecinho também de julho. Eram parcelas semestrais. O governo economizou muito dinheiro com isso. As coisas que eles falavam dentro das agências, da Caixa Econômica, para atrair as pessoas a assinar essa adesão, existiam metas a serem cumpridas. Eu ouvi isso de funcionário da Caixa Econômica. Ninguém me contou, estava lá. Inclusive uma funcionária de lá depois veio trabalhar conosco no escritório. Então, por que tudo isso, gente? Essa decisão lá no Supremo é política. Ou não? Você fica imaginando o nosso processo lá. Uma pressão política tamanha que vai existir. E não é, tem essa... Às vezes as pessoas ilustram a questão do partido que está no poder. Olha, eu particularmente, eu sou muito sincero. Eu não acho que seria diferente, não, se fosse outro partido. Existe o senso comum que é apartidário. Pode, se você pegar essas pessoas que são contra a empresa e essas pessoas que são contra o marketing de rede, você encontrará uma fauna política de toda sorte. Do PSOL, você vai encontrar os radicais lá do PSOL, as pessoas do PCU, né? PCO, quer dizer, PCO não tem nada a ver com TCU, é o PCO, aquele partido operário lá, sei lá, PMN, você vai encontrar gente do PSDB, gente do PT, contra a empresa, assim, se unindo, que isso aí é pirâmide, qualquer empresa é. Qualquer empresa é. Então, eu não acho que isso, particularmente, isso tem a ver unicamente com determinado partido A, B e C, unicamente. Isso que é importante. Dizer que isso unicamente tem a ver com esses partidos. Eu não acredito nisso. Agora, claro que existe sim uma empresa que hoje tem um amparo legal, que está muito próxima do poder, que domina aquela região Nordeste toda, né, a empresa que prevalente na região. É óbvio que existe essa questão comercial envolvida. São grupos econômicos, gente. Não tem jeito. Não há. Então, para mim, Carlos Castilho, eu quero pessoalizar e chamar a responsabilidade, que não poderia ser diferente, vindo de mim. Eu chamo essa responsabilidade de opinar, de avaliar o cenário, que lamentavelmente, em primeiro grau, a nossa empresa não tem muita chance.
na esfera, digamos, jurídica ou jurisdicional, como preferir, não é? Naquela jurisdição do Acre, eu acho bem complicado. Eu acho que a escolha do Estado não foi por acaso, sinceramente, não acho que foi por acaso. Não acho que foi por acaso. Eu não acho que quando alguém vem a público e diz o seguinte, porque eles estão contra nós, você vai ver nas urnas nós vamos dar a resposta e o governo ganha. Essa declaração não é por acaso. Ou outra declaração, eles vão ver do que nós somos capazes. Essa declaração, nós somos quer vender arma ao diabo lá, quer desafiar quem for para poder ganhar a eleição. Essa declaração não é por acaso. E quando eu indaguei com uma pessoa, um peso pesado da política local, não sei se eu devo dizer isso aqui, olha o perigo, não é? Mas quando houve essa dúvida, que essa nova candidata que estava surgindo não era conhecida, será que ela vai ter chance? A resposta foi uma certeza absoluta. Não, ela vai ganhar a eleição. Sem pestanejar. Hoje, refletindo, eu imagino por quê. Essa certeza. Então, diante de tudo isso, esse cenário, que possa parecer pessimista, a meu juízo ele é um pouco realista, por se desenhar dessa forma. Mas existem muitas pessoas de bem, graças a Deus. Senão o mundo estaria perdido. Nós vamos ter que contar com isso, independente de, pelo amor de Deus, não quero aqui dizer nada que fuja da realidade de vida nossa, não quero espiritualizar essa luta, que nós vamos ganhar em nome de Jesus. Ok, nós temos a nossa fé e eu também a tenho, mas a minha análise passa ao largo desse tipo de consideração. Eu tenho fé, acredito que nós vamos conseguir. Claro que precisamos dessa ajuda também, que possa influenciar positivamente essas mentes perniciosas que vivem gratuitamente contra nós sem nenhuma razão, simplesmente porque são contra. Ou porque estão irritadas porque alguns divulgadores, alguns mesmos cadastradores, nem chamo isso de divulgador, que veio a público ofender o pessoal do judiciário. Isso é inaceitável. Não estou contra divulgador, não é esse o ponto. Mas os que fizeram isso são equivocados. Isso é falta de inteligência, a meu juízo. E assumo a responsabilidade por essa declaração. Por que eu digo isso? Jamais você vem trazer a público uma opinião ofensiva dessa, baseada, se você não conhece a história de vida daquelas pessoas que estão lá, por mais que equivocadas sejam. Eu não acho que a promotora está de boa fé aqui. Está defendendo os nossos interesses de divulgadores. Direito difuso, homogêneo. Está defendendo a coletividade. Está nada. Direito coletivo. Está nada. Claro que não. Eu não tenho essa ilusão também. Por essas razões todas que eu acabei de explicar. Eu não tenho essa ilusão. Mas eu também não posso ofendê-la porque ela pensa dessa forma. E todos esses que são contra nós, os fakes, os trolls, troll, só se diverte, esquece os trolls, deixa os coitados lá, deixa as figuras lá. Não é? Mas os fakes, que são arrogantes, bobos, infantis, que não são covardes, que se escondem atrás de uma identidade falsa, covardes mesmo. Não mudo minha opinião a respeito disso. Tá? Então, essas pessoas, não é? Não merece nenhum tipo de crédito, consideração e ficar preocupado com isso não é? Mesmo eles tendo a opinião contra e tudo, é o direito que eles têm. Não existe legislação, ao contrário que me disse um especialista jurídico, não é? Discutindo comigo, falando que não, porque tem uma lei e tal, aí depois mudou de ideia, tal, mas sorrateiramente, porque eu provei que de fato não existe essa regulamentação nesse sentido, né? Ser fake não é crime, desde que você, evidentemente, não ofenda, não ataque a honra de outra pessoa, porque sendo fake ou não, você comete um crime que é de outra natureza. Mas se você tem um perfil que não pertence a outra pessoa, que não utilize a imagem de outra pessoa, não é? E está lá na internet só fazendo essa bagunça, né? Por isso que troll está sossegado. Os caras não cometem crime nenhum, desde que, evidentemente, não ofendam a honra de outras pessoas, porque aí é o crime em si, não é? Vai lá, provoca e tal, tá tudo certo.
Não é? Então, nesse sentido, mesmo esse que tem esse direito, você não tem que falar, ofender e partir para o mesmo caminho. Não é? Ainda que a gente fica com raiva, quer falar, então não segura, é a hora da civilidade e deixar o barco correr. Enfim, para terminar essa transmissão, não é? É isso que eu queria colocar a respeito de toda essa questão de perícia versus, não é, o fato dos fatos em si, perícia, e também essa questão do plantão, o que é, o julgamento que vai ter, enfim, todas essas considerações vão influenciar, e eu não tenho, lamentavelmente, nenhuma certeza, não tenho nenhuma segurança em dizer que seria favorável a nós. Em primeiro grau, eu não espero nada de diferente. Com ou sem perícia correta, incorreta, absurda, tudo isso que o Carlos apontou, e que eu também já disse aqui em outra transmissão sobre isso, não é? Por isso que eles chamam de inconclusivo, que alguns não concordam. Ela concluiu alguma coisa. Nada. Concluiu nada. Ninguém disse lá, pirâmide. Tá? Aí pega. E um aspecto que eu já comentei com o meu cunhado, com o Dr. Lima, eu falei para ele assim, mas doutor, veja só, você contrata uma perícia por 3 milhões, que gastou mais ou menos isso. Olha isso, 3 milhões. Para uma perícia, o perito vir nesse laudo e dizer o seguinte, conforme declarações do SAE, que é a Secretaria de Assuntos Econômicos, ligado lá ao Ministério da Fazenda, né? Sei lá, que veio e disse que ninguém iria comprar os planos da Telex Free porque era igual ao Sky, que era de graça, não é? Conforme, analisando, porque tal site especializado em marketing de rede, ou tal especialista, diz que o produto tem que ser, então, conforme declarações de não sei quem, conforme não sei quem. Mas quem é o perito aqui, meu Deus? Então não precisa de perito. Gastar 3 milhões para o cabra, como se diz no Nordeste. Não é? Para o guri, para o cabra, para o maluco, vir numa perícia e dizer que conforme fulano de tal isso tem indícios de que é isso que eles estão acusando, que é pirâmide, para o cara dizer isso, você não precisa pagar 3 milhões para ninguém. É claro que eles fizeram outros trabalhos lá, não é essa a questão. Mas como é que um perito, que se diz perito, faz uma perícia só baseado na opinião alheia, que não é a dele? Então ele não chega lá e fala, olha, é isso. E o que ele afirmou, como o Carlos apontou, não tem fundamento, não tem lógica matemática. Então, meu Deus do céu, não é brincadeira. Então é isso. Vamos aguardar agora o estabelecimento aí das manifestações aí, que acho que até o dia 19, acho que o Carlos deu a data lá, né, não me recordo agora, 19 ou 20 de março, perdão, eles vão contestar, não é no sentido jurídico aqui que coloco, tá? Não é uma contestação, antes que algum jurista fake venha e fala bobagem. Pega meu vídeo e fala assim, vou falar a bobagem que você falou, que isso não existe no mundo jurídico. Contestação é quando você contesta uma inicial, e não é, ninguém contesta um laudo. Meu pai do céu. Então, contestação no sentido de não concordar com e rebater o que está ali, ou produzir simplesmente uma outra perícia, um outro laudo que desmonte por completo aquilo lá. Vai sim contestar, não vai concordar na audiência, vai ser rebatido com os técnicos, sei lá como é que eles vão fazer isso. Mas o fato é que essa é a fase agora. Aguardar isso, esperar a juíza se posicionar, se ela vai nomear um outro perito, ou se o Ministério Público vai pedir outro. Sei lá o que eles vão fazer. Não estou aqui para analisar isso, mas tudo isso também é possível vindo desse mundo jurídico, tudo é possível, não é? E aguardar pelos resultados. Só espero que não venha uma nova perícia de mais um ano, não é? E rezo para que nessa decisão de primeiro grau ela determine e que o Ministério Público não atrapalhe, que ele pode inclusive atrapalhar isso, que ela determine a imediata devolução de todos os valores daqueles que não recuperaram seus investimentos. Muitos pagam empréstimos, muitos pagam... Veja, eu também preciso ser realista, eu sei que cada um buscou a sua forma para entrar na empresa. A empresa não, né, alguns me perguntam, a empresa não vai devolver o nosso dinheiro?
A empresa não vai devolver o dinheiro de ninguém porque não está nas mãos da empresa. Está nas mãos da justiça. Se alguém tem que devolver, é a justiça que tem que determinar. E o Ministério Público tem que concordar. Pode contestar outras questões, mas não suspender o efeito dessa decisão, se ela vier também não sei. O que a juíza vai decidir? Quem não sabe? Ninguém sabe. Então, não é? Então, seria interessante se acontecesse isso, porque não é extra petita, isso está lá na inicial, é um dos pedidos que o Ministério Público faz para que os valores sejam devolvidos para quem sofreu esse tipo de prejuízo. Aliás, vamos fazer isso. Vamos ver se eu localizo aqui rapidamente esse termo, da maneira como está. Aí cada um avalia, quem achar que é extra petita continua achando, quem achar não é, eu não acho que é, e ponto final. Vejamos. Assistente, salvar, criar, abrir. Ok, deixa eu ver, cadê os recentes aqui, meu Deus? Quero achar os recentes. Não está mais. Tá aqui, mas já não há mais. Mas eu acho que fiquem tranquilos, que eu gostaria de ler isso, acho que vai valer a pena. Tá aqui. Acabei de achar. Só um momento. Tá aqui. Telex Free. Muito bem. Tá aqui. Achei. Não vou mostrar isso em tela, pessoal, evidentemente. Né? Não posso, não quero. Não quero, embora haja um pedido aqui que poderia, né, fundamentar aqui. Vamos lá. O arquivo é pesado, então... Cadê a letra? Acho que é D. Isso. Tá aqui. Letra D, que é assim, todo processo... Deixa eu voltar aqui e olhar para vocês, né? Quando você faz uma inicial em um processo, não vou aqui dar aula de direito, quem sou eu? Vamos lá, mas quando você faz um processo, chama-se inicial. Pedido inicial que você protocoliza ou protocola, como você preferir, né? Tem gosto para tudo. Quando você faz isso lá na justiça, lá no tribunal e distribui tanto federal, justiça do trabalho que também é federal, ou na justiça estadual, whatever. Juizado especial, né, cível, o antigo juizado de pequenas causas, que hoje chama JEC, e por aí vai. Tem o JEF também, né, juizado especial federal, e por aí vai. Aquilo lá chama inicial. Aí vem a contestação, aquelas coisas todas, enfim, isso pouco importa. Sempre quando você termina, vem ali dos pedidos. Eles usam esse termo, dos pedidos. Aí elenca, depois que fundamentou tudo, alegou, veio com doutrina, vem com jurisprudência e argumento, faz toda a argumentação no corpo daquele lá, antes da qualificação, e por aí vai, desenvolve tudo. No final vem o pedido e pede deferimento, né, porque em nome da justiça tudo seja concedido, evidentemente. Então, dos pedidos, é aí que eu acho importante, está escrito ipsis literis. Isso daqui é in verbis, para quem gosta de termo jurídico, e em latim. Quer dizer o quê? Textualmente, exatamente como está escrito. Letra D. A fim de tutelar os interesses dos consumidores que já investiram recursos financeiros na empresa, hora demandada. Qual é a empresa hora demandada? Telex Free, como eles dizem aqui, porque eles tratam Impact Telex Free como uma coisa só, a qual, por sua vez, ou seja, a própria Telex Free, a Impact, exerce atividade nociva e ilícita. Então, assim, na visão do Ministério Público, é isso. Tá? Então, por isso que eles falam isso. No mercado de consumo, que seja a Telex Free condenada a ressarcir os danos materiais já experimentados por esses... O arquivo é pesado, mudou de página. Por esses consumidores / investidores, ou seja o que for considerado, e, ao final, uma vez havendo saldo residual, sejam indenizados pelas bonificações prometidas pela empresa demanda.
quer dizer, ela quis dizer empresa demandada, provavelmente um erro de digitação, ok? Pois bem, esse é um dos pedidos. E outra coisa, sejam indenizados pelas bonificações prometidas. Vai ter dinheiro para isso. Para quem fez Telex Free, para quem conhece o que é o empreendimento Telex Free, sabe muito bem que os valores pelas vendas no atacado, não é pela entrada de pessoas, essa bobagem que todo mundo repete, né? Pela venda no atacado, que se tornou um divulgador e adquiriu as 50 contas VoIPs quando é Family, ou adquiriu, não é, as 10 contas VoIPs quando é AdCentral, só essa venda no atacado é possível remunerar tudo isso que eles dizem. As bonificações. Dá para remunerar. E sobra dinheiro a dar com pau de lucro. Tá? Agora, não coloque nessa conta a recompra. Essa é a grande bobagem. Porque não existe essa promessa da empresa. Ah, mas o divulgador falou errado. O cadastrador falou bobagem quando divulgou a empresa. Isso não é culpa da empresa, não. Ah, mas ela é responsável. Isso aí é uma outra discussão. Se não coibiu, se deu, se não deu, essa é outra esfera. Mas agora eu não posso, simplesmente pelo erro do divulgador, transformar isso em obrigatoriedade contratual, porque não existia essa obrigatoriedade. A empresa nunca disse isso. É só pegar aquele vídeo do Celso Freitas e você verá se existe isso, essa obrigatoriedade lá. Então é isso. Tá certo? Então, meu amigo, em primeiro grau, pode haver essa condenação baseada nesse pedido, tá certo? Esse pedido feito pelo Ministério Público. O Ministério Público pediu isso. Ok? Então tá aí. Então quem achar que é extrapetite, fique à vontade. Não é. Acabei de ler isso aqui na ação civil pública colocada pelo Ministério Público no Acre. Ok?